Você sabe quem é o titã mais apelão do Monstroverso, cara? Depois de tudo que rolou nos últimos filmes, eu vou te provar agora quem realmente manda nessa bagaça, cara. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, mano, tudo certo? O Monstroverso trouxe criaturas que fazem qualquer prédio parecer miniatura perto delas, né? E cada um com uma habilidade diferente. Eu separei os titãs que conseguem bagunçar o planeta inteiro sozinhos. Você vai entender agora o que faz cada um deles ser tão perigoso, como eles dominam tudo e no final eu te passo um ranking definitivo. Então, mano, chega de enrolação e vamos pro vídeo. Pra abrir a nossa lista, eu quero te mostrar primeiro um cara que muita gente subestima, né, por ser magrelo, mas o peso não define poder necessariamente, né? Eu tô falando do Scar King. Ele é da mesma linhagem do Kong, só que é muito mais velho e experiente. Pra você ter uma ideia, esse bicho foi exilado nas profundezas da Terra Oca há milhares de anos, logo depois da Grande Guerra dos Titãs. Diferente do Kong, o Scar King foca na agilidade e na soberania dele. Ele tem quase 97 metros de altura e tem um corpo bem magrinho, o que permite que ele se mova como um lutador de artes marciais. Você consegue ver essa diferença nitidamente na cena em que ele luta contra o Kong no primeiro encontro deles. Ele usa a envergadura maior para poder dar golpes de longe, desvia dos ataques pesados com uma facilidade que impressiona. Mas o que torna ele realmente perigoso não é o soco, né? E sim como ele joga sujo. O maior trunfo desse vilão é o chicote com cristal de energia. É através desse cristal que ele conseguiu algo que ninguém mais tinha feito, né, cara? Escravizar a Shimo, transformando uma criatura que poderia congelar o mundo em um cachorrinho de guarda. A prova da fraqueza física dele aparece justamente no final do filme, né? Assim que o Godzilla e o Kong conseguem destruir o cristal e liberar a Shimo, né, com a ajuda do Suco, o Scar King fica totalmente acuado, sem ter quem lutar por ele. Ele não aguenta 2 minutos de porrada direta com os grandes do Monstroverso. Ele pode até ser alguém que domina, mas um líder que depende totalmente do medo e das armas externas para poder dominar. Mano, agora eu vou te mostrar um bicho que domina os oceanos, a Tiamat. Pra você ter uma noção do tamanho da encrenca, ela tem mais de 250 metros de comprimento, que faz dela um dos seres mais extensos que a gente já viu nesse universo. O diferencial dela é que ela é a rainha do combate embaixo d'água, e não vai só pra cima pra poder morder. Ela usa o ambiente de um jeito muito inteligente. Ela consegue criar redemoinhos gigantes pra deixar o adversário totalmente perdido e ainda solta uma tinta que consegue brilhar e cega o inimigo por um tempo. Você consegue ver essa estratégia funcionando muito bem nos quadrinhos da HQ Dominion, onde ela deu um trabalho danado pro Godzilla antes de ser forçada a recuar. Além disso, ela tem um fator de cura muito rápido, que torna quase impossível vencer ela se a luta demorar demais. Outra coisa a levar em consideração aqui é que a Tiamat funciona como uma espécie de bateria viva de energia. Ela acumulou tanto poder ao longo dos milênios que o próprio Godzilla teve que ir atrás dela para poder roubar essa energia e conseguir um upgrade antes de enfrentar ameaças maiores em um novo império. Ela é extremamente territorialista e teimosa, cara, tanto que tentou impedir a passagem do Rei dos Monstros e acabou pagando o preço mais alto por isso. Mas, cara, olha que curioso, muita gente acha que ela morreu de vez, né? Só que a novelização do filme trouxe um dado técnico que muda tudo. O sangue da Tiamat tem uma taxa de decomposição de 0%. Isso significa que a carne dela nunca apodrece, né? O que abre uma brecha enorme pra gente pensar que a biologia única dela pode permitir um retorno futuro. Eu já falei disso, inclusive, aqui no canal também, cara, no vídeo anterior, vale a pena você dar uma conferida. O próximo cara que eu vou te mostrar é o Rodan, mano, e pra você entender o nível do perigo, ele não é só um bicho voador gigante. Na real, ele é basicamente um vulcão com asas. O corpo dele é todo adaptado para viver em calor extremo, tanto que ele consegue dormir dentro de crateras vulcânicas. O sistema dele funciona com magma correndo por dentro, atingindo uns 10.000 graus Celsius, o que faz a pele dele ser revestida por uma rocha super resistente, que parece uma armadura. Ele nem precisa atacar diretamente para poder destruir uma cidade, né? Só o fato dele voar em velocidade supersônica já cria uma onda de choque tão pesada que explode prédios e incendeia tudo que estiver embaixo. Tem aquela cena também que ele faz os jatos mais modernos da aeronáutica parecerem aviõezinhos de papel, cara, manobrando no ar com uma agilidade que nenhum piloto humano consegue acompanhar. Mesmo sem ter um sopro de energia ou raios, a agressividade do Rodan é o que chama a atenção. Ele é um predador nato que usa a velocidade como arma principal, mas apesar de ser um combatente de elite, ele tem um histórico de bater de frente com quem é mais pesado e acaba se dando mal. Eu vou te lembrar da luta dele contra o próprio King Ghidorah, onde ele foi valente, mas acabou sendo dominado. E depois aquela ferroada certeira da Mothra que deixou ele paralisado. Mano, eu não vou mentir, mano, ele é um bicho corajoso, mas tem muito que aprender ainda. Assim que o Godzilla derrotou o Ghidorah, o Rodan foi o primeiro a se curvar e reconhecer quem era o novo rei. Mano, agora eu vou te
te mostrar um bicho que foi projetado pela própria natureza com um único objetivo: caçar e matar a linhagem do Godzilla. Cara, esquece aqueles mutos comuns que você viu no filme de 2014, que o papo é outro, tá? Eu tô falando da Muto Prime, uma super espécie ancestral que passou milhões de anos evoluindo para ser o inimigo do rei dos monstros. O grande diferencial dela é um grito sônico numa frequência tão absurda que consegue rachar e estilhaçar aquelas placas das costas do Godzilla. Pra você entender o nível do estrago todo, mano, ela não causa só dano por fora, ela destrói o bicho por dentro. Além dessa voz meio que de trovão, né, ela consegue criar tremores de terra pesados, só de bater no chão, ativando falhas geológicas e engolindo o que estiver na frente. A prova de que ela é perigosa de verdade está na HQ. Ela já derrotou vários membros da espécie do Godzilla no passado, incluindo um bem famoso chamado Dagon. Ela fez isso para colocar seus ovos dentro do corpo do adversário, agindo como um parasita que consome energia radioativa. A pele dela é dura como uma rocha vulcânica e o sangue dela é quente como lava, mas ela acaba perdendo pro Godzilla no quesito resistência física em uma luta de longa duração. Mas é aquilo, né, cara? Como ela só apareceu nos quadrinhos até agora, fica difícil comparar o impacto dela com os monstros que a gente vê quebrando tudo no cinema com efeitos especiais de ponta, né? Mas ó, mano, não se engana, tá, mano? Se ela aparecer na frente de qualquer titã desavisado, mano, o prejuízo é garantido. E claro que a gente não podia deixar de fora ele, né, mano? O King Ghidorah. Tá, eu sei que ele não é desse mundo, mas é exatamente isso que faz dele um dos adversários mais complicados que o Godzilla já encarou. Cara, ele tem mais de 150 metros de altura e uma envergadura de asas que praticamente cobre o céu, criando tempestades elétricas por onde passa. O diferencial aqui são as três cabeças. Elas pensam de forma independente, o que significa que ele consegue atacar em várias direções ao mesmo tempo, com aqueles raios gravitacionais amarelos. Além disso, ele funciona como uma esponja, né? Conseguindo absorver energia de tudo, desde redes elétricas de uma cidade inteira até o poder direto de outros titãs, igual quando ele estava tentando roubar a energia do Godzilla no filme de 2019. Mas o que choca de verdade, cara, e mostra que ele está em outro nível é a regeneração. Tem aquela cena clássica no México, né, onde o Godzilla consegue arrancar uma das cabeças dele no meio do mar e em questão de segundos uma nova cresce no lugar, com nervos e ossos se reconstruindo na sua frente. Isso prova que não adianta só bater ou morder. Para parar o Ghidorah, você tem que desintegrar o bicho por completo. Ele não era só um predador comum, ele agia como um falso alfa, usando um chamado bioelétrico para poder escravizar os outros monstros e transformar o planeta num caos total. O Godzilla não conseguiu resolver o problema sozinho, foi preciso o sacrifício da Mothra e aquela transformação termonuclear toda, né, que derrete tudo em volta para finalmente dar conta do recado. E o mais impressionante é que mesmo depois de morto, a influência dele continuou. A consciência que sobrou em uma das cabeças foi o que acabou dominando o Mechagodzilla depois, mostrando que o Ghidorah é uma ameaça que se recusa a assumir. E falando no Mechagodzilla, mano, eu ia até colocar ele aqui, mas além dele não ser um bicho de verdade, né, ele é só a consciência do Ghidorah. Então eu não achei válido, mano, colocar ele aqui, mesmo sabendo que ele tem um baita potencial, tá? Por isso eu preciso te mostrar o Kai Kai Vilu, mano, ou mais conhecido por vocês como Titã X. Pra você ter uma noção do tamanho da encrenca, mano, ele passa facilmente dos 150 metros de comprimento e pesa quase 90 mil toneladas e tem uma carapaça de dar inveja. A primeira vez que ele apareceu foi na série da Monarca Legado dos Monstros. Ali a gente já viu que ele tem um comportamento de predador alfa territorialista, que não tolera nenhum tipo de invasão no domínio dele. O corpo dele é todo coberto por uma couraça que aguenta a pressão esmagadora do fundo do oceano, o que faz com que as armas convencionais da Monarca nem façam cócegas na pele dele. Mas o que realmente deixa esse titã num nível acima são os Scarebs, que vivem em simbiose com ele. Para você entender como funciona, cara, esses pequenos monstros agem como uma linha de defesa viva. Enquanto o Kai Kai Vilu foca no alvo principal, essas centenas de besouros marinhos se desprendem do corpo dele e atacam tudo que estiver em volta, limpando o terreno. É uma estratégia incrível, cara. O titã fornece a proteção e restos de comida, e os escaravelhos garantem que ninguém chegue perto dos pontos cegos dele. Você consegue ver isso muito bem naquela cena de perseguição no mar, onde os Scarebs invadem os compartimentos do navio enquanto o Titan X observa de longe, esperando o momento certo para dar o bote final. Ele entra na lista justamente por essa combinação de peso pesado com um exército particular, algo que nenhum outro bicho do Monstroverso apresentou até agora.
Mano, agora eu vou te mostrar a verdadeira rainha dos monstros, a Mothra. Muita gente olha pra ela e pensa que é só uma mariposa gigante, mas eu vou te explicar porque ela é um dos seres mais respeitados de todo o Monstroverso. Ela não tem aquele monte de músculos do Kong ou o peso absurdo do Godzilla, mas ela compensa tudo isso com um arsenal que nenhum outro titã possui. Ela conseguiu disparar os chamados Good Rays, que são raios de luz potentes, e ainda usa uma teia de seda super resistente para poder imobilizar quem entrar no caminho dela. Pra você ter uma ideia, cara, ela já conseguiu brigar com o Rodan em pleno voo, lembrando que ele é quase um vulcão ambulante. E mais recentemente, mano, também a gente viu ela colocando vários daqueles símios gigantes no lugar deles, né, sem muita dificuldade em um novo império. Mas a maior prova de poder dela não é o ataque, sim o suporte. Foi a Mothra que salvou a pele do Godzilla em 2019, quando ela transferiu toda a força vital dela pra ele. Sem esse empurrãozinho, ele nunca teria atingido aquela forma de Burning Godzilla pra poder derreter o Ghidorah. Mano, e tem um detalhe aqui que faz ela ser única. A Mothra é o único titã que consegue enganar a morte. Através de um ritual do povo Iwi, ela sempre consegue renascer. Muita gente confunde e acha que a Mothra que aparece depois é só uma filha, né, um filhote, mas a real é que ela carrega a consciência e as memórias da original. É como se ela fosse eterna, sabe? Enquanto outros titãs morrem e viram história, ela sempre dá um jeito de voltar pro jogo. Mano, indo pro nosso próximo, Kong, ele não tá nessa lista só porque é um macaco gigante que bate forte, mano. O diferencial dele, que a gente já citou várias vezes no canal, é a inteligência que ele tem. Ele é um dos poucos titãs que sabe usar o cenário a favor dele, né, as ferramentas, e tem muita estratégia por trás disso também. Desde que ele apareceu lá na Ilha da Caveira, ele já mostrava que aprende muito rápido, como se virar contra bichos bem mais perigosos. E isso tudo aprendendo sozinho, porque não tinha ninguém como referência, né? Ele perdeu seus pais cedo e até então era o último da sua espécie. Mas a coisa ficou séria mesmo quando ele descolou aquele machado ancestral. Pra você ter uma ideia, mano, aquela lâmina é feita com uma placa das costas de um Godzilla, né? Um ser da espécie. E consegue absorver o sopro atômico como se não fosse nada, cara, transformando a energia do inimigo em um golpe cortante. Se você achava que ele já batia pesado, cara, em Um Novo Império ele ganhou um upgrade que mudou o jogo de vez, né? A luva Best. Esse acessório mecânico deu um ganho de potência pro soco dele que é até difícil de medir. Hoje ele é com certeza o titã com maior capacidade física de todo o Monstroverso. O jeito que ele luta mistura muita agilidade com uma precisão que faz ele encarar qualquer bicho, mesmo os que são bem maiores. Ele pode ser o único aqui entre os mais tops que não solta raio ou fogo pelo corpo, mas resolve tudo na mão e com um armamento ferrado, mano. Mano, agora eu vou te mostrar a Shimo, cara, que chegou em Um Novo Império pra mudar totalmente o que a gente conhecia sobre tamanho nesse universo. Pra você ter uma ideia da escala, ela é um dos maiores seres que já pisou na Terra, sendo consideravelmente maior e mais pesada que o próprio Godzilla. O que torna ela um perigo real é o sopro de congelamento. Não é só um ar gelado, né, cara? É uma descarga de energia que chega perto do zero absoluto, capaz de paralisar qualquer outro titã na hora. Pra você entender o nível do estrago, ela consegue criar uma era do gelo inteira sozinha. Lembra daquela cena no Rio de Janeiro, onde ela congela o mar e muda o clima da cidade em segundos? Pois é, mano, a presença dela é o contraponto perfeito pro calor do Godzilla. Se você acha que ela é só tamanho, né, a resistência desse ser é de outro mundo. Durante o quebra-pau no filme, ela aguentou o sopro atômico do Godzilla evoluído, aquele rosa, né, que é a versão mais potente dele até agora, direto no peito e não sofreu nenhum corte, né, ou ferimento visível. Os dados oficiais confirmam também que, se o assunto for só queda de braço e potência física, ela supera o Rei dos Monstros fácil. O mais triste é que durante muito tempo ela foi escravizada pelo Scar King, que usa um cristal para causar uma dor insuportável nela e forçá-la a obedecer. Agora que ela tá livre, ela virou uma aliada poderosa do próprio Kong. E, mano, pra fechar nossa lista, antes da gente dar o rank definitivo, a gente tem o dono de tudo, né, mano? O Godzilla. Ele não é só o protagonista do filme ou das séries, ele é o pilar que sustenta todo esse universo. E não adianta discutir, né, mano? É o titã que manda no pedaço. Eu vejo o Godzilla como uma força da natureza que ninguém consegue segurar. Um bicho que surgiu há milhões de anos com um trabalho bem específico: não deixar o planeta sair dos trilhos, custe o que custar. O que coloca ele no topo da pirâmide não é só o tamanho ou o fato dele aguentar porrada como ninguém. O segredo dele é como o corpo dele consegue manipular energia nuclear. Pra você ter uma ideia, ele tem várias versões, né, que deixam ele ainda mais perigoso, como aquele modo termonuclear que derreteu o Ghidorah, ou a forma de sobrecarga. E agora, em Um Novo Império, ele subiu mais um degrau. Depois que ele absorveu toda aquela energia da Tiamat, ele mudou de forma e ficou com aquele visual rosa, o Godzilla evoluído. E olha que curioso, mano, o diretor do filme já confirmou que essa transformação ainda está incompleta, ou seja, ele ainda tem muito pra evoluir, mano, e pode chegar num estágio que você deve ter visto como supernova. Mas eu vou te explicar essa teoria com calma em outro vídeo aqui no canal, beleza? Mas ó, cara, tem um detalhe que quase ninguém comenta
fomenta e que garante que ele seja invencível. O contrato da Toho. A empresa que é a dona da marca do Godzilla tem umas regras bem rígidas, e uma delas é que ele nunca pode ser derrotado de forma definitiva por outros monstros. Então, por mais que a Shimo seja mais pesada ou tenha um potencial físico maior, no final das contas o Godzilla sempre vai dar um jeito de ganhar. É como se ele jogasse com o código de imortalidade, sabe, cara, do GTA, ativado o tempo todo. Ele é a régua que mede o nível de todos os outros titãs, e ninguém chega perto desse trono. Então o nosso top 10 ficou assim, cara. Em 10º lugar, o Scar King. Em 9º, Rodan. Em 8º, Tiamat. Em 7º lugar, Muto Prime. Em 6º, Titã X. Em 5º, Kong. 4º, Mothra. 3º lugar, Ghidorah. 2º lugar, Shimo. E em 1º lugar temos o nosso rei, o Godzilla. Mano, já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.